Você tem certeza que o seu sistema de ancoragem nunca vai te deixar na mão? Ancoragem é algo bastante simples, mas para significar uma noite bem dormida e não uma dor de cabeça, mesmo em condições difíceis, depende primordialmente de duas coisas. Uma são as suas habilidades marinheiras, mas isso vai vir com a prática. Mas, e esse é um grande mas, se o seu sistema não estiver bem dimensionado e bem montado, nenhuma quantidade de milhas navegadas vai te impedir de estar na roça. Então, voltando à pergunta inicial, é claro que certeza absoluta de que não vai ficar na mão ninguém tem, mas não tenha dúvida de que se certificar que o seu sistema é confiável é de longe a melhor garantia. Bem-vindos ao canal Homo sapiens. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo e navegador e comandante de um veleiro de expedições. Eu gostaria de enfatizar que antes de ancorar é importante ter chegado ao destino em segurança. Então, um lembrete que aqui no canal Homo sapiens tem um vídeo sobre planejamento de rota e de navegação usando a carta náutica e que no final eu faço considerações sobre as precauções para quem vai se lançar ao mar. E tem também o vídeo sobre RIPEAN, que é sobre a segurança da navegação para evitar colisões e que o RIPEAN é algo que a gente não estuda só para as provas de arraiz mestre capitão e prático. É algo que tem que estar anualmente estudando pelo menos. E esse vídeo é longo, mas eu garanto que ele vai te economizar mais tempo de estudo do que gasta para assistir. E deixo aqui minha sugestão que se você gostar do conteúdo aqui do canal Homo sapiens, se inscreve, curte e compartilha para ajudar o canal a crescer. Então, sem mais delongas, de volta à ancoragem. Para mim, ancorar o barco é equivalente a estacionar o carro. Se você estaciona o carro no plano, não precisa nem puxar o freio de mão que o carro não vai sair do lugar. Mas, quando na ancoragem vem onda, vento e as condições ficam difíceis, seria o equivalente a estacionar o carro numa ladeira super íngreme, que o freio de mão já não dá mais conta e você tem que engatar a marcha para garantir que o carro não descamba a ladeira abaixo. Inclusive, se tudo mais falhar e o vento estiver te soprando para a terra, ancorar é o seu último recurso. Então vamos ver aí quais são os principais fatores para ter o seu sistema à prova de bala. Vamos então aqui visualizar um barquinho ancorado, né? Tem aqui uma âncora, a amarra, que é o cabo corrente que segura o barco, e o barco. Então isso aqui é um sistema. E quando a gente tem um sistema, é importante lembrar que ele funciona como se fosse um tripé. É muito conhecido o ditado de que um tripé é apenas tão forte quanto a sua perna mais fraca, ou uma corrente é apenas tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então vamos se certificar aqui que os elementos do sistema de ancoragem estão todos bacanas. Então, a âncora. Primeiro de tudo, a âncora deve ter o peso adequado para o seu barco. Esse papo de que âncora tal presta e âncora tal não presta, para mim não cola. O importante é que cada modelo de âncora tem um grau de eficiência. Normalmente, quanto mais modernas as âncoras, mais eficientes elas são. Então precisa de menos peso para fazer o mesmo trabalho. Mas então cheque com o fabricante do seja lá que modelo for, que você tem o peso adequado para o seu barco e conforme não só o peso, como o tamanho, a área que ele está exposto ao vento. Inclusive, como eu navego em áreas remotas, eu acho fundamental que a âncora seja ainda mais pesada do que o recomendado pelo fabricante. Então eu iria pelo menos um modelo ou até 2 modelos acima do que o recomendado. Agora, a amarra. É um fato conhecido que para a âncora funcionar, ela tem que ser tensionada horizontalmente ao fundo. Se ela for tensionada diretamente para cima, ela vai ser arrancada. Inclusive é assim que a gente tira a âncora do fundo. Então o que garante que justamente essa tensão vai ser feita horizontalmente é o comprimento da amarra, né? Quanto mais fundo, maior o comprimento que a gente tem que dar, porque né, se ficar assim, ela vai ser tensionada diretamente, então mais fundo ainda mais amarra. E o peso da amarra também vai contribuir muito. Então as amarras de corrente são, né, facilitam grandemente essa função da amarra de pesar e de tensionar horizontalmente a âncora. Mas para barcos menores, muitas vezes o uso da corrente não é possível, porque para usar a corrente, além da corrente ser mais pesada,
Para usar a corrente vai ser preciso usar um guincho, que vai tornar tudo mais pesado. E para usar guincho tem que ter um sistema elétrico, bateria, que pode ser impraticável para muitos barcos. Vai ser uma pessoa que vai levantar a âncora. Então tem que sempre ter em mente, não adianta nada ter uma âncora pesadésima se a pessoa que vai levantar a âncora não vai conseguir levantar, ou se ela só vai conseguir levantar a âncora uma vez, de tão pesada daquela época, a pessoa fica cansada, vai ficar com hérnia de disco, né? O que tem de história de navegador, pescador, velejador com hérnia de disco, porque se machuca carregando pesos enormes a bordo, né? É muito grande. E outra questão é que se a ancoragem é difícil, muitas vezes a gente tem que baixar e subir a âncora várias vezes. Você baixa a âncora, ela não agarra, você sobe a âncora de novo, desce de novo, sobe de novo. E se a âncora for de um tamanho que você sobe uma vez ela tranquilo, mas se tiver que subir 4, 5 vezes você já não consegue mais, já não aguenta mais, né? Ou que demande um esforço muito grande, isso aí põe em risco até a segurança, porque especialmente se for, né, o comandante que está lá tendo que subir, descer e tal, se você é levado à exaustão, isso compromete inclusive a capacidade de julgamento, de tomada de decisões. E com relação ao tamanho da amarra, então, né, qual seria o tamanho ideal para ter a bordo? Eu, obviamente, não vou dar uma resposta definitiva, mas, de novo, como eu estou acostumado e quero estar preparado para áreas remotas e difíceis, eu teria no mínimo 100 metros de amarra. Eu tenho a bordo da Fernandes 100 metros de comprimento de corrente, muitos outros barcos aí que eu conheci também tinham 80, 100 metros até 120 metros. Mas de vez em quando a gente escuta aí algumas histórias de que alguém foi ancorar e a amarra era curta, né, para a profundidade que tinha, e aí eu não conseguia fazer essa questão do cabo alongado, que vai fazer o tensionamento horizontal da âncora. Então, eu estaria preparado para ter 100 metros, nem que fosse tendo que emendar duas amarras diferentes, ter uma amarra um pouco menor para momentos mais tranquilos, para quem já está acostumado, já vai em áreas um pouco mais rasas ou mais calmas, mas se o bicho pegar, sabe que vai vir tempestade, que vai uma tempestade que não é comum para aquela área navegada. Eu acho fundamental ser possível, ser capaz de estender a amarra. Então, o meu palpite aí, 100 metros. Amarra de cabo, né? Se você optar pela amarra de cabo, o ideal é que o cabo seja dessa forma aqui, que é um cabo do tipo torcido, porque quando estica, ele funciona como um elástico, ele amortece esse choque, né? O pior cabo que existe para isso seria um cabo que são os comumente utilizados para adriças ou para escotas, que são cabos extremamente rígidos, né? Quase como um cabo de aço. Então não tem absorção nenhuma de impacto, isso é muito ruim. Inclusive um adendo aí, os cabos de amarração de atracação também devem ser desses cabos elásticos aqui, para preservar o seu barco, as amarrações do seu barco e do barco vizinho quando você parar contra bordo. Mas quando a gente vai fazer então o cabo de amarra, é importante que na extremidade aqui da âncora ainda assim haja um mínimo comprimento de corrente. Só que é a minha âncora do bote, eu tenho aqui uma corrente de aproximadamente 4 metros e na outra ponta tenho aqui então amarrado o cabo. E por que então é preciso esse comprimento de corrente mínima que faz a ligação entre o cabo e a âncora? Por duas razões. Uma é que a corrente vai ajudar a dar peso. Então, o cabo de amarra tem que ser do tipo que afunda. Lembre disso, hein? Jamais use de cabo de amarra um cabo que boia. Ele afunda, então ele ajuda a dar peso, inclusive vai lá para o fundo e não fica boiandinho. Se não tiver vento nem correnteza, o barco fica meio bobo, o que atrapalha muito os outros barcos passando em volta. Então ele tem que ir diretamente para o fundo. E além da âncora dar peso para esse sistema, então quando o barco está lá em cima, tensiona aqui, né? O cabo vai lá tensionar a corrente e a corrente então com o peso vai dar o horizontal na âncora. Mas também, justamente, a âncora, essa parte inicial da amarra é o que está suscetível ao roce no fundo, né? Roçar, ficar ali com abrasão e que pode acabar cortando o cabo. O maior inimigo a bordo, especialmente dos veleiros, é roce, tá? Sempre tudo que possível que a gente puder fazer para eliminar o roce deve ser feito. Mas não ligue ainda, temos um outro detalhe. Para fazer a amarração do cabo, né, da amarra de cabo
na corrente. É importante, mesmo que você já tenha se tornado o mestre do atrito, como a gente comenta lá no vídeo 1 do canal, que é sobre nós, sobre fazer nós, nenhum nó é adequado para fazer essa amarração aqui. Tá? Não use nós. Por quê? Os nós reduzem a resistência dos cabos. Sempre que um cabo que tem um nó for submetido a uma tensão de ruptura, ele vai se romper no nó. Inclusive, esse livro aqui, Arte Naval, que é um livro referência, inclusive publicado pela Marinha do Brasil, traz uma tabela, tem uma seção de nós aqui, traz uma tabela, vou mostrar só rapidamente, que indica alguns tipos de nós e a resistência final daquele sistema. Então, vamos olhar aqui, ó, lás de guia, cadê? Lás de guia está aqui, resistência do sistema 60%. Então, se você tem um cabo que aguenta 10 toneladas, né, que a tensão de ruptura é 10 toneladas, se tiver um lás de guia ali, ele passa a ter tensão de ruptura de apenas 6 toneladas. Tem um outro nó que menciona ali na tabela, que é o nó de fateixa. Vamos ver, ele está falando que o nó de fateixa reduz, volta de fateixa, reduz a 76% a resistência do cabo, já é um aumento considerável. Então esse dos nós aqui apresentados, por exemplo, no Arte Naval, esse é o nó que menos reduz a resistência do cabo. Mas tem uma outra opção na tabela aqui, que fala que a costura de mão mantém 100% de resistência, e tem um outro nome aqui que fala costura de mão seca em sapatilho, que vai para 95% a 90%. Eu confesso que procurei aqui no livro o que seria costura de mão seca em sapatilho e não saberia explicar, mas sapatilho é isso daqui, ó. Uma peça comumente utilizada quando a gente vai fazer uma mão no cabo, né? Mão é essa alça, mas que não envolve o nó. Na verdade, a mão é isso aqui. Isso aqui é a costura de mão. Então, é o cabo que é torcido, a extremidade dele é feita uma volta, a gente distorce uma parte, né? São três cabos que compõem o cabo mesmo, e aí eles são retrançados, né? A gente tem um sistema que você distorce ele aqui, ele se abre, né? E é possível fazer então meio que um tear. Esse cabo meio velhinho aqui, não sei se dá para ver. Tem um outro aqui, um azulzinho, que dá para ver melhor. Esse no caso não tem o sapatilho, mas o meu cabo do bote tem o sapatilho. Embora essa mão aqui seja um pouco diferente, ela tenha sido feita com costura, com linha, tem uma linha costurada mesmo. É uma forma de simplificação, né? Como é para o bote nunca vai estar submetido de verdade a uma ancoragem dura, difícil, porque se ele tiver eu vou sair de lá. Mas para os barcos mesmo, né? Assim, quando a gente precisa de uma ancoragem mais à prova de bala, então sempre cabo torcido, feito costura de mão com o sapatilho, e o sapatilho então vai ser conectado na âncora, né, ou na outra extremidade do barco, com uma manilha, tá? Como é o caso aqui, manilha aqui, e também manilha aqui. Agora o caso das amarras de corrente. Uma corrente pequena como essa aqui até é possível de acionar na mão, mas ela vai machucar muito a mão e eu, por exemplo, não considero adequado. Eu acho que sempre que for amarra de corrente é preciso ter um guincho para ser acionado, para descer e subir. Então, algo muito importante para o guincho é que o guincho tem que ser dimensionado, tem que ter força suficiente para subir toda a amarra. Por exemplo, eu tenho 100 metros de corrente. Se descer tudo, os 100 metros de corrente ficarem pendurados, se eu tiver 200 metros de profundidade, não estão ancorando, se ela soltou alguma coisa, enfim, ou estou ancorando num lugar muito profundo, o meu guincho é capaz de subir
todos os, sei lá, 600 quilos, algo assim, do peso, que é a amarra mais a âncora. E mais uma questão importante do dimensionamento do guincho é que, geralmente, o acionamento do guincho é feito de maneira hidráulica ou elétrica. Os hidráulicos normalmente são muito fortes e são bem dimensionados, mas os elétricos a gente tem que ter especial atenção que o cabeamento elétrico, o que alimenta a eletricidade do guincho, tem que ter tamanho adequado, porque se ele for mais fino do que deveria, não vai entregar a quantidade de corrente necessária para o acionamento certo e ele pode esquentar. E é tanta corrente envolvida que isso pode envolver risco de fogo. Lembrar, sempre que for acionar o guincho elétrico, de ter o motor ligado para o alternador do motor alimentar essa corrente, porque o guincho chupa tanta energia que o seu banco de bateria, para aguentar o acionamento do guincho diversas vezes sem ligar o motor, teria que ser muito gigantesco, o que nunca vi, né? Pode até ser o caso, mas é antiprático, porque teria que ser um banco maior do que os barcos costumam ter. Então, o alternador do motor é que vai então alimentar o guincho enquanto ele estiver sendo acionado, e o alternador tem que ser de um tamanho suficiente que fornece a eletricidade diretamente consumida pelo guincho, porque senão o guincho vai drenar uma parte do que vem do alternador, mas o resto vai drenar da bateria. Então ajuda ter o alternador, mas não soluciona totalmente. Agora, a extremidade do barco aqui, onde a amarra é fixada, também é uma parte importantésima para ser a prova de bala. Se isso aqui, âncora forte, cabo forte, manilha, corrente e tudo mais, mas aqui, onde o negócio fica travado no barco, no convés do barco, se o cunho de amarração, a ferragem de fixação, tiver num ponto do convés do barco que não for forte o suficiente, se for demandado com muita intensidade, muita ventania, muitas ondas, a gente de vez em quando escuta histórias de que o cunho foi arrancado do convés, um rombo foi feito no convés. Imagina, você está sem cunho, sem ter onde prender a amarra, ainda tem um buraco no convés por onde pode entrar água. Então isso é bem perigoso. No caso da amarra de corrente, tem guinchos que são muito parrudos e muito bem dimensionados, que o próprio ponto de acionamento do guincho, né, onde a corrente vem e fica travada ali e depois desce para a caixa de corrente, é bastante forte e não é preciso nenhum outro sistema de amarração. E de qualquer forma, o guincho tem que estar muito bem fixado no convés, num ponto de reforço. Mas tem barcos que isso não é possível, né, que vai acabar causando esforço no guincho se for feito isso. Então tem que fazer tem que prender a corrente num cunho no convés. E tem uma sacada genial. Tem gente que bota cabo, né, passa um cabo aqui por dentro de um elo da corrente e isso amarra no cunho, que eu particularmente não acho nada adequado. Porque se a gente precisar soltar mais corrente, isso pode ser difícil de soltar, de enroscar. Para mim tem que ser algo muito rápido. Ou até para levantar, né? Mais do que soltar. Se precisar subir âncora e ele estiver amarrado de um jeito que não seja muito rápido, mas muito, muito, muito rápido, de soltar esse cabinho de amarração para poder subir tudo, você pode estar em perigo. Então o sistema que eu gosto mais para prender a corrente no cunho é um tipo de gancho. Existem alguns modelos diferentes, né? Tem tanto um que é só um gancho assim, mas que ele tem o tamanho exato do elo da corrente. Para cada tamanho de corrente vai ter um tamanho de gancho. Então ele vem e se engata assim e trava aqui. Aí a corrente tensiona e aí quando quiser soltar, você com o guincho tensiona desse lado aqui, sobe um pouco mais, essa parte aqui fica frouxa e ela é capaz de soltar. Ou tem modelo até que são como dois assim, que acabam se enganchando, né? E o negócio trava aqui. Mais um ponto fundamental é que a extremidade do cabo, aqui, âncora, amarra, né? Tá aqui no barquinho, posicionado, já temos nosso gancho, nosso cunho, tá tudo dimensionado. Mas eu posso, né, correr mais ainda e pagar mais cabo, recolher e tudo mais. Mas esse final aqui, ó, o comprimento final da amarra tem que estar presa no barco, bem presa,
Por quê? Porque se der algum problema, sei lá, estourou o cunho, que nem a gente falou antes, né? Abriu um rombo no convés. Se essa extremidade aqui não tiver amarrada, o negócio vai embora, tchau. E inclusive essa extremidade tem que estar amarrada num ponto de muita força do barco, do casco, né? E ou se o guincho der problema, começar a girar ao contrário do que devia, ficou louco lá, o botão que aciona o guincho, né, elétrico, lembra, né? Se a gente está falando aqui de água salgada especialmente, com o tempo as conexões vão se corroendo, vai dando problema. Quem aí navega faz tempo vai me entender e vai saber do que eu estou falando. Então a gente tem que estar sempre prevenido, né? Então essa extremidade do barco, mesmo que que não esteja sendo usada, porque o que a gente vai atar ao barco é aqui o meio, né? Ela tem que ser muito bem travada. Porém, atenção, essa extremidade bem travada no barco tem que ser feita de uma maneira que, num caso de emergência máxima, vai que a âncora enroscou de um jeito que você não consegue mais subir a âncora, ela não sobe mais. E você tem que sair de lá por alguma razão. Você tem que soltar tudo, você tem que liberar tudo, mandar tudo embora. Mandar a marra embora e tchau e ir embora. Né? Uma situação terrível, imagina. Mas é preciso ser capaz de que essa marra seja solta. Por outro lado, é preciso que essa extremidade que está travada ali também seja forte o suficiente que, se ela receber um tranco, ela não vai estourar. Então, como resolver isso daí, né? O recomendado seria um cabo. Então, por exemplo, o que eu gosto de usar? Se essa fosse a corrente que eu tivesse a bordo, né, no meu sistema de amarra, eu usaria um cabo grosso o suficiente para passar só em um dos elos aqui, quer dizer, é um cabo bastante forte, né? A corrente é mais forte. Mas se eu passar ele aqui uma vez, passo lá no olhal, sei lá, isso aqui é o olhal, né? Que está na estrutura do barco ali, por exemplo. Passo no olhal e passo de novo em outro elo da corrente. Plaque. Aqui. Né? Aí já tem dois. Passo de novo, sei lá, quantas vezes achar que é necessário. Né? Como já comentei em outros vídeos aí, comandante tá sempre com uma paranoiazinha na cabeça, sempre pensando se, né? Será que eu estou fazendo besteira aqui? Será que eu não estou prevendo o que eu devia fazer? Então, sempre mais voltas do que suporia necessário para aquilo lá. E o que acontece ali? De uma forma que, se eu precisar cortar isso com uma faca, né? Na verdade, eu vou usar um nó que seja possível de desatar sob tensão, que não é o lás de guia. Então, o lás de guia é lindo, mas ele tem alguns defeitos. Como a gente já comentou, um deles é reduzir bastante a resistência do cabo. Outro é que não é possível atar e nem desatar se ele está sob tensão. Não é possível, não é possível. Tá? Então, o lás de guia já não é adequado. E mesmo que seja usado um nó adequado, que seja possível atar e desatar sob tensão, ainda assim tem hora que, sei lá, tem que prever que seja necessário cortar o cabo, por exemplo. Então, se forem feitas várias voltas, né, eu cortando uma perna do cabo, eu consigo ir soltando, 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 ou então, mesmo que eu tenha que cortar algumas pernas diferentes, é mais simples cortar um cabo mais fino do que um cabão super grosso. Uma história curiosa só, eu conheço um navegador muito, 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 muito experiente que disse que uma vez perdeu a âncora porque aconteceu isso, deu um tranco lá e o ponto de amarração no barco dele estava com cabo e o cabo estourou, soltou e ele perdeu tudo. Então ele ficou com raiva e ele usa uma manilha, prendendo direto. Eu falei, pô, mas você precisa soltar, como é que você vai fazer? Ele falou, eu dou um jeito, vou lá, abro com um alicate e tal, mas eu não vou perder outra âncora. Embora ele seja uma pessoa que eu respeito muito, 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 pensando bem, ainda assim eu acho que eu prefiro um sistema de cabinho, que é o sistema, sei lá, que é um pouco mais fácil de poder cortar, poder liberar, mas por conta da experiência que ele teve, então eu passei a ter essa paranoia de atar mais ainda, com mais voltas, com cabo super, super forte, para, se o pior acontecer, espero que nunca aconteça, eu, sei lá, poder me sair daquela enrascada da melhor maneira possível. O assunto de ancoragem vai longe, né? Tem muito que ser falado sobre sistemas de ancoragem, como, por exemplo, táticas de baixar, de subir, de comprimento de amarra, modelos diferentes, fundo diferente, como procurar o lugar adequado para baixar o ferro.
mas isso vai ser assunto para outro vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve, curte e compartilha. Naveguem sempre em segurança e chequem o seu sistema para ver se está à prova de bala, beleza? Sempre navegação em segurança. Bons ventos, até o próximo vídeo.